Esqueço. Que bom, não tive que parar as preces. Eu não me lembro no meio das preces, eita. Aí volto. Pois tá bom, então vamos seguir com o nosso encontro hoje, né? Hoje a gente termina a contemplação do livro do Shagdu, do Autor da Prática, mas a gente vai talvez complementar na próxima encontro ainda, pra gente, esses quatro pensamentos são preciosos, né? São importantíssimos, assim. Então a gente vai devagarzinho, degustando mesmo, assim, né? Tá bom? Então eu vou fechar os microfones só por alguns instantes. Aí a gente vai fazer uma prática hoje. A gente vai fazer as preces. E a gente vai começar com uma pequena meditação sobre vida humana preciosa. Eu vou usar a contemplação que o Mingyur Rinpoche faz no Néctar do Caminho, tá? É uma contemplação curta, mas é interessante porque a gente vai ver essa dele hoje. Na próxima terça, a minha intenção é a gente fazer a forma que o Shagdu sugere no livro do Nondro dele, tá bom? Aí a gente vai ficar com ferramentas para usar, né, para fazer a nossa contemplação também. E, né, tá bom? Aí a gente já faz hoje e aí a gente segue na contemplação termina a contemplação que o Shagdu traz no Portões da Prática budista. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui nossas preces para a gente começar. E a gente segue na meditação um pouquinho. Pronto, queridos. Então a gente encontra uma posição confortável, deixa a respiração fluir natural, solta as preocupações, deixa a mente estar completamente presente aqui. E agora a gente vai, com essas preces iniciais, nos concentrar na nossa motivação, nossa aspiração mais profunda, naquilo que realmente mantém acesa a chama dos nossos encontros. Esse cultivo das três joias, o Buda, a lucidez, o Dharma, o caminho, né, e a Sangha, todos os fatores que nos ajudam nesse processo. Começando com os nossos mestres preciosos, depois todos os nossos amigos. Então, na presença agora aqui da imagem de Guru Rinpoche, a gente evocando cada um de nós do jeito que a gente costuma fazer, evocando a presença, né, dos seres de sabedoria, que a gente pode imaginar mais de um, não só Guru Rinpoche, ou aquele ídamo que nos toca o nosso coração. Então a gente começa lembrando, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. E hoje a gente vai olhar que facilidades e que vantagens são essas. Torna preciosa a nossa vida humana, esta presente vida humana. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente, junto com o reconhecimento da preciosidade que é a gente estar num caminho de prática genuíno, é a gente saber que todos os fenômenos são impermanentes. Tudo está em um estado de fluxo. Surge e cessa a cada momento. Nós não temos controle sobre esses surgimentos. O que a gente pode fazer é estar presente, aproveitar cada instante como um momento de prática, simplificar nossa vida, não perder tempo. Que a gente não se arrependa no momento da nossa morte, da dissolução, dessa configuração desse corpo humano. A gente cuida de não perder tempo, de ver tudo como é, fluxo, causas e condições que se reúnem para fazer surgir as circunstâncias, as coisas, os fenômenos todos, situações.
E a gente lembra, olha de forma profunda, essa interdependência das causas e condições que fazem surgir as circunstâncias, compreendendo a lei de causa e efeito, lei do karma, nos dando conta de a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Tudo, como tudo está interligado, o universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Então, nosso movimento importa. E a gente agora olha para aquilo que está sob nosso domínio, que são as nossas ações em corpo, em fala e em mente. A gente cuida, gera esse senso de cuidado. Por fim, a gente olha que tenta compreender a natureza do sofrimento, lembrando que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente compreende a natureza mais sutil do sofrimento, que é o sofrimento todo pervasivo, que vem do fato da gente não reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, todos os fenômenos. Nós, né, por ignorância e por delusão, por apreensão incorreta da realidade, a gente gera dualidade, autocentramento, com eles vêm as aflições mentais, com elas as ações não virtuosas, com elas o sofrimento. Essa é a roda infindável, né, do samsara, contínua do samsara. Mas também quando a gente compreende a natureza do samsara, a natureza do sofrimento, a gente entende completamente a natureza da liberação do sofrimento. É exatamente o reconhecimento da verdadeira natureza da nossa mente, todos os fenômenos. Isso está nas nossas mãos. Então, ao me recordar disso, surge em nós essa energia clara, essa determinação, que a nossa mente voltasse para o Dharma, para um caminho genuíno, e que a gente possa renunciar claramente a essa inteligência samsara, essa inteligência da dualidade, que se mantém preso nessa roda de sofrimento. Com essa contemplação, é natural para nós, então, a gente renovar o nosso voto de refúgio nas três joias, no caminho genuíno, e nosso voto de bodhicitta, nosso voto de bodhisattva, de fazer esse processo não só para nós, mas para todos os seres, porque, como nós, todos os seres têm esse mesmo potencial, todos os seres sencientes têm esse mesmo potencial. Então, é a coisa mais importante que a gente poderia querer é a liberação para nós e para todos os seres. Então a gente renova nossos votos no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das seis perfeições possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Badudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesunanki Drola Penti Sangye Drupasho Sangye Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Badudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Venti Sangye Drupasho. Então, renovando os nossos votos de refúgio, bodhicitta, é natural. Então, surge em nós as quatro incomensuráveis, a aspiração das quatro incomensuráveis. A gente vai olhar para nós, na nossa vida, para os nossos parentes, nossos amigos, para todos os seres, em todos os lugares, e a gente não vai desejar outra coisa, a não ser que
Nós, todos os seres, tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância e a delusão. Que nós nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, felicidade genuína, que é livre do sofrimento. E que nós possamos permanecer em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Essa paz genuína vem, isso tudo vem da consciência, amor e compaixão e sabedoria, que é são as qualidades da nossa natureza mais fundamental e a natureza fundamental de todos os seres. Então, com isso, com esse calor no nosso coração, com essa abertura, com essa confiança na nossa mente. A gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, simbolizando aqui toda a linhagem dos ensinamentos que chegou até nós. Pode ser a linhagem Karga, a linhagem Nyingma, seja qual for que a gente tem conexão. Aqui a gente agradece e a gente se abre para receber essas bênçãos, essa linhagem viva de ensinamentos de seres que colocaram em prática, que se transformaram, que conseguem, por conta disso, passar adiante esse fio, essa luz, né, que não se apaga. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda as suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. E a gente se abre. A gente pode imaginar essas bênçãos vindo na forma das 5 luzes, diretamente para o nosso coração, nosso corpo falimente, para o corpo falimente de todos os cinco. Pode imaginar isso? Os seres próximos, os seres distantes, seres em sofrimento, todos recebendo essas bênçãos. Orgenu Gilo Jansam Pemagi Sandong Polaya Tsechagi Nudrunyi Pema Jun Jesudra Kurdu Kadro Mampekor Kiki Jesu Dadru Ki Jingir Lopchir Jesus So Guru Pema Sidi Hu Orgenyu Ginu Jansam Pemage Sandumpulaya Seichagi Nyudrune Pemajun Jesudra Kurdukadro Mampekor Kiki Jesu Dadruki Jengilapchir Jesus so Guru Pema Sidi Hum. Com total confiança, a gente deixa esse nosso corpo, nossa energia, nossa mente se inundarem por essas bênçãos, na forma das 5 luzes de sabedoria, que purificam toda a nossa confusão, como na prática de Vajrasattva. Nosso corpo fala em mente, abençoados, purificados, com essa confiança, essa dignidade. A gente então olha para Guru Rinpoche e ele alegremente se dissolve em luz, esfera radiante com essas 5 luzes de sabedoria. E essa esfera radiante vem imediatamente para o topo da nossa cabeça. A gente pode imaginar que essa esfera radiante vai para o topo da cabeça de todos os seres. Desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração.
A gente sente essa radiância a partir do nosso próprio coração, inseparável, próprio coração de Guru Rinpoche, todos os Budas. E aí pode imaginar nosso coração, nosso corpo, nossa energia, nossa mente completamente radiantes, com as 5 luzes de sabedoria. E essas luzes irradiam agora em todas as direções, tocando a tudo e a todos. Radiância da nossa própria consciência. Nesse lugar, essa confiança, com essas bênçãos, a gente vai cultivar a nossa prática. E a prática principal é repousar nessa consciência aberta, plena de qualidades, presente, vívida. E é desse lugar que a gente vai contemplar a vida humana preciosa, nossa vida humana preciosa, suas liberdades, riquezas, vantagens. Primeiro passo é ver as liberdades e oportunidades que nós já temos agora na nossa vida. Fazer uma prática de apreciação. A gente começa apreciando, por exemplo, o fato de que a gente está vivo. Temos esse corpo humano, junto com todos os sentidos funcionando plenamente. As portas dos sentidos nos conectam, né, com todo o ambiente, com todo o universo. Conecta nossa mente com esse mundo. E a gente aprecia também o fato de que a gente tem olhos para ver, orelhas para ouvir, uma língua que permite que a gente saboreie comidas, bebidas. A gente só vê a preciosidade que é nos sentidos funcionando plenamente quando acontece alguma coisa com algum deles. Temos também um nariz com o qual a gente pode cheirar fragrâncias. Nossa experiência é muito rica por conta dos nossos 5 sentidos. A gente também consegue tocar, sentir sensações táteis. Isso é uma riqueza. Todos os nossos sentidos, as portas dos nossos sentidos, apreendendo nossa experiência, nossa realidade, se conectando com o mundo, com outros seres. E a gente pode apreciar que a gente pode respirar e se mover. Muitas pessoas, para respirar, elas dependem de máquinas, ou então têm dificuldades por conta da situação que elas se encontram.
nem podemos nos mover livremente. Na maior parte do tempo, a gente toma como certos esses grandes atributos desse nosso corpo humano e não os apreciamos. A gente, na prática aqui, o convite é para a gente apreciar o que a gente já tem e reconhecer essas qualidades maravilhosas. Então, com a alegria que surgiu, talvez desse reconhecimento, a gente então solta agora um pouco a mente conceitual, repousa por alguns instantes em consciência aberta, consciência plena. Mas também a gente pode completar nossa prática de apreciação agora, apreciando todas as coisas boas que aconteceram na nossa vida e que estão acontecendo agora. Aprecie, por exemplo, que você tem amigos, família, uma sanga, professores maravilhosos, uma prática profunda e uma comunidade espiritual de apoio. Não só isso, mas também cada um de nós tem inteligência humana, conhecimento, amor, compaixão, sabedoria e muitas habilidades e talentos que a gente ao longo da vida foi desenvolvendo nas nossas profissões, nas nossas atividades, nas nossas relações, em casa. Isso tudo é muito precioso. A gente deixa que a energia dessa apreciação se assente no nosso coração por alguns instantes, soltando os pensamentos, e apenas deixando a energia assim acomodar a consciência. Mas agora, por fim, a gente vai fazer uma prática diferente. Até aqui a gente já fez uma prática de apreciação, mas agora a gente vai se colocar na situação dos outros seres, seja seres humanos que estão em outros lugares, em outras situações diferentes da nossa situação, ou então na pele de outros seres, como os animais. A gente pode trazer uma pessoa, um local distante, a gente vê nas redes sociais, né?
televisão, por exemplo, como em Gaza, como na África, situações nas periferias, nos morros. Tente enxergar que o que você toma como certo é extremamente raro em outros lugares. Que você toma certo, como certo na sua vida, né? Como a gente apreciou agora, nosso corpo, as nossas condições ao nosso redor. A gente olha e quando a gente olha a situação dos outros seres, em outras circunstâncias, em outros reinos, a gente vê como é extremamente raro eles terem todas essas condições plenas. Um animal, por exemplo, ele não tem a mesma capacidade mental que nós temos. E também, aparentemente, né, a oportunidade de praticar o Dharma. Seres humanos também, em zonas de conflito, nas periferias, nas zonas de guerra, em condições extremas, ou em condições de violência, mulheres, crianças, idosos, eles também não conseguem desfrutar todas essas liberdades e vantagens. Não conseguem aproveitar a oportunidade da sua vida humana para praticar o Dharma. Então a gente conclui essa contemplação com os versos da liturgia que diz: percebendo suas muitas qualidades maravilhosas, eu regozijo e desfruto desta preciosa vida humana. A gente sela esse reconhecimento após essa contemplação e faz esse voto de se alegrar e desfrutar dessa preciosa vida humana. Não perder tempo. Deixa a nossa consciência repousar, seu próprio lugar, deixando assentar a energia, insight dessa reflexão. Nutrindo nosso corpo, nosso coração, nossa mente com essa energia, esse insight. Gentilmente, a gente então abre o nosso olho e a nossa mente, nosso coração, para a gente ouvir o Shagdu, o que ele tem a dizer para nós agora, né? Tudo bem? Eu acho que eu já abri aqui os microfones só para testar aí. Alguém abre só para testar, para ver se eu deixei aberto mesmo. Eu fico na dúvida, às vezes, se é para clicar o negocinho para tirar. Ah, Tá tá ok. ok. Pronto. Oi, deu. Ok. Então tá. Então, essa é por exemplo, a reflexão que o Mingyur Rinpoche propõe no
no treinamento que ele chama Néctar do Caminho, né? Do caminho da liberação, é essa reflexão, né? Esses pontos. Claro que a gente tem muitas outras coisas para ver, como a gente vai ver agora com com o Jagdo Rinpoche. Tá bom? Ele vai detalhar essas liberdades e vantagens, né? Assim, de forma clássica, né? São 8 liberdades e 10 vantagens, né? E condições. Então vamos lá? Tem mais delongas? Alguém quer fazer algum comentário? Não, seguimos, né? Então tá bom. Qualquer coisa, levanta a mãozinha e a gente para. Deixa eu chamar aqui o Jagdo Rinpoche. Então tá, então nós estamos no capítulo 8 do Portões da Prática Budista, né? Nascimento Humano Precioso. Na terça passada a gente chegou até aqui, eu vou retomar aqui, né? Ele está dizendo, né, que o nascimento humano precioso proporciona liberdade e oportunidade para a prática, que não podem ser encontrados nos demais reinos da experiência, quer sejam os três reinos superiores, o reino dos infernos, desculpa, quer sejam nos três reinos inferiores, o reino dos infernos, dos fantasmas famintos e dos animais, com seu imenso sofrimento, quer sejam nos reinos superiores não humanos, né? Os reinos inferiores, vocês lembram a roda da vida, né? Reino dos animais, os fantasmas famintos e infernos. E os reinos superiores, reino dos deuses, semideuses e humanos. Então, os outros reinos superiores, tirando o reino dos humanos, são o reino dos deuses mundanos e dos deuses invejosos, ou semideuses, né? Porque eles têm o quê? O que é ruim? A gente, os seres que nascem nesse, não é considerado liberdade e oportunidade para a prática quem nasce nesses dois deuses, esses reinos superiores, é porque eles vivem com uma satisfação enganosa. Ao passo que os reinos inferiores, os seres ficam num intenso sofrimento, um imenso sofrimento, o sofrimento é grande demais. Já nos deuses invejosos e semideuses, a satisfação é enganosa. Também é uma satisfação grande, que engana nesse sentido, né? Aí ele vai dizer assim: quando dizemos nascimento humano precioso, não estamos nos referindo a uma existência humana apenas no nome. Porque tem um corpo humano, pronto, já é precioso. Nascer no reino humano em geral é ter um nascimento humano precioso. Não, não é isso que esse termo nascimento humano precioso quer dizer. Esse precioso tem uma condição específica, né? Que exatamente vai ser traduzido nas liberdades e nas oportunidades, que a gente vai ver agora. Então, não estamos nos referindo a uma existência humana apenas no nome, em que uma pessoa nasce, vive, morre, e depois sua consciência segue para alguma outra experiência. O nascimento humano é precioso somente quando dotado dos 8 tipos de oportunidades e das 10 qualidades, ou então, né, das 10 qualidades e condições. Que aqui ele vai. Essa classificação muda um pouquinho, né? É, o, alguns vão chamar, em vez de falar as oportunidades, eles vão chamar de liberdades. E os outros vão chamar de riquezas aqui, as qualidades e condições como riquezas. Mas o sentido a gente vai ver agora aqui. Ele vai explicar agora e vai explicar um pouquinho no outro livro que a gente vai ver depois, quando a gente terminar esse. E a gente vai ver um pouquinho também com Mingyur Rinpoche, que eu tinha feito um estudo anterior com a G, eu tinha feito um resuminho, um PPTzinho, resumo, e eu vou usar também aqui para a gente dar uma olhada. Então, ele vai dizer, os 3 reinos inferiores, ele vai explicar essas 8 oportunidades e essas 10 qualidades e condições. Na verdade, são 5 qualidades e 5 condições. Então, 10, né? Então, os 3 reinos inferiores, eles não permitem oportunidade alguma para ouvir ou compreender os ensinamentos do Dharma, certo? Por quê? Porque os seres estão em intenso sofrimento. O reino os animais, vocês veem, basta olhar uma formiguinha, um pássaro, eles estão o tempo todo fugindo, se protegendo e fugindo, ou então procurando comida e correndo. Você vai chegar perto do pássaro e sai correndo. Eles, né, ou pelo menos os animais silvestres, né? Os domésticos,
Mas os domésticos estão presos também, então são utilizados assim para, né, atender às necessidades dos donos. Também não tem liberdade, ele não tem oportunidade para praticar, de compreender, ouvir e compreender os ensinamentos. Nem também os fantasmas famintos e nem os seres dos infernos, muito menos, né? Então, os seres que aí vivem nesses três reinos, eles não têm disponibilidade nem quaisquer outras circunstâncias favoráveis que os apoiem ou os encorajem em sua prática. Um pouquinho diferente os animais que, por exemplo, têm uma conexão forte com alguns humanos. Aí o pessoal brinca, né? Lama Santa brincava que tinha um cachorro que fazia prostração quando chegava na porta do templo, ele ensinou a fazer prostração. É como se assim, os donos tentassem, né, ajudar aqueles seres para eles terem algum benefício, né, de ter contato, pelo menos com um humano que tenha, né, um caminho de prática assim genuíno, né? E tem seres que, né, eu vi um vídeo de um gatinho que fica num templo lá, assim, acho que na China, no Japão, que o gatinho fica ali em meditação o tempo todo, do lado do praticante, assim, sabe? Então, sabe lá, né, o que está acontecendo ali, né? Enfim. E tem muita gente que tem essas experiências, assim, mais transcendentais com os animais, assim, né? Muito próximos, né? Eu não tenho muito isso, eu não tive animal de estimação. Bom, então ele vai dizer. Então, esses seres, eles vivem, né? Os seres aí, eles não têm disponibilidade nem quaisquer outras circunstâncias favoráveis que os apoiem ou os encorajem em sua prática. Eles vivenciam um sofrimento intenso demais, ou uma obtusidade muito grande também. Por outro lado, os reinos dos deuses, ou seja, tanto Deus mundano quanto os semideuses, eles não oferecem incentivo algum à prática nesses reinos, porque ou eles estão, né? Porque aquelas duas emoções que estão ligadas ao reino dos deuses é a emoção do orgulho e a do semideus é da inveja. Então eles estão em movimento intenso, ou seja, por uma felicidade, né, grande ou por querer ser melhor, por competição, que eles também não têm nenhum incentivo para praticar. Os seres desses reinos estão tão enamorados e inebriados com prazeres sensoriais e felicidade plena, porque os que não têm vão buscar os semideuses, e os que têm estão desfrutando, que são os deuses, né? Então, que aí, nesse caso, o pensamento de escapar desse ou de qualquer outro estado da existência cíclica nunca lhes ocorre. Eles estão muito ocupados, desfrutando ou correndo atrás, né, da felicidade, né, de forma intensa, assim, né? Então, nesses cinco reinos, os três, né, inferiores e os dois reinos superiores dos deuses, nesses cinco reinos, não há nem incentivo e nem oportunidade para buscar liberação dos ciclos de sofrimento do samsara. No reino humano, porém, provamos tanto do doce, ou seja, da felicidade, né, quanto do amargo, que é o sofrimento. A gente tem um pouco dos dois, né? Conhecemos o suficiente sobre o sofrimento para querermos mudar. Todavia, o sofrimento não é tão agudo a ponto de nada podermos fazer a respeito dele. Então, a gente se diz que no reino humano a gente vivencia um pouco de felicidade, um pouco de sofrimento, que não nos prende, não nos obstaculiza, né? Certo? Aqui são essa experiência. Eu vou trazer aqui o PPTzinho que eu preparei sobre a vida humana preciosa. A gente estava contemplando o Nondro com o pessoal do Vajrayana Foundation, com a Giane. Aí deixa eu trazer aqui, que botei umas imagens, só para a gente se ligar um pouco nessa coisa dos reinos, assim, né? E aí a gente pode. Só um minutinho aqui. Oi. Alguém falou? Roberto? Eu falei. Foi. Oi, Roberto. É o seguinte, eu tenho uma crença assim, de que alguns reinos de Deus há a possibilidade de praticar o Dharma. Eu, pelo menos, tenho esse convencimento, né? Isso é uma leitura, né? De que Sakyamuni estava em Tushita. Então, as coisas não são só... Porque, se você pensar bem, a impermanência está lá, entendeu? Tinha que ser um delas muito burro para achar que aquilo não acabava. Uhum.
Você não acha? É porque, assim, o Lama, quando falava muito dessa coisa do reino dos deuses, por exemplo, né, que eles passavam felicidade, quando eles estão próximos de terminar, que a vida é longa, quando eles estão próximos de terminar essa vida, então não, a questão que ele coloca é, não ocorre o pensamento de praticar. E quando eles começam a experimentar uma situação desfavorável, que aí vai culminar, por exemplo, no fim daquele karma, né, não dá mais tempo. É um pouco assim, fica a coisa Mas muito. Bom, esse é o que metaforicamente, isso tá, alegoricamente, eles colocam, né? eu tenho a impressão que tem um fio solto. Entendeu? Ele está valorizando a vida humana preciosa porque o Dharma aqui para humanos. Eu não estou discordando disso, tá? Aham, Mas que você vê que os humanos, muitas vezes, têm solidariedade com aqueles que vão partir, entendeu? Tudo isso aham, fica. Aí o cara que tem mérito, só está no reino dos deuses, ele chega na hora, o outro começa a cheirar mal, alguma coisa assim, ele se afasta. Ah, desculpa, tem um fio solto. Não pode é. ser todo assim, entendeu? Eu, Tem que ver assim, Roberto, solidariedade também, entendeu? é, eu não sei, né? Isso são o que os mestres estão É, falando sobre esse mas assunto, não né? é. Você vê mestres budistas que falam um pouco diferente, né? Porque tudo Buda Dharma, Indra chegou para Sakyamuni e falou: cara, tem Tá gente meio que ruim a passa uma tua voz, eu poeirinha não nos consigo, olhos. não tá muito clara, assim, sabe? Não tá muito clara para ouvir. Eu não sei Deixa eu se é aumentar um a pouquinho. configuração do teu som tá É, reverberando, assim. vê se agora melhorou um pouquinho. Um pouquinho de nada. Melhorou um pouquinho? Um pouquinho de nada. É. Você encontra no Buda Dharma muitas passagens em que você vê que devas aparecem para o Siddhartha, né, já desperto, e revela alguma. Tem aquela de que quando ele desperta, ele pensa, ninguém vai entender nada disso. Indra aparece, tá Mas aqui aqui. eu acho que ele está se referindo. Eu acho que eu nunca fiz um estudo sobre os reinos, não sei quantos, tem 17 reinos dos deuses. Ele está falando aqui deuses mundanos. Ele botou mundanos. Então, eu não sei se há outras categorias, esses outros que aparecem no Buda lá, você está citando o Buda No Dharma, Buda qual Dharma. é a categoria de reino de Deus que está se referindo É, ali? Certo? Então, não sei. é, Aí, para a gente eu não que- perder, a gente não, não vai desvendar isso aqui agora, né? A gente não tem É, não tem elementos. Ó, agora melhorou. melhorou um pouquinho? Melhorou bastante. Do Bastante. nada. Do Foi nada. o karma. Aí tu mexeu alguma coisa Eu não aí. fiz nada Pode ser no o karma. cabo, pode ser o cabo. É. É, pode ser alguma coisa. Mas é porque tem o reino do desejo, da forma e da não forma, né? Forma e não forma são meditativos. Então, eu acho que parece mesmo que o sujeito ali está quase num transe, entendeu? Que aí Uhum. o cara chega, bem-aventurança, fala, oh, que coisa legal. Agora, no reino do desejo, é um pouco mais próximo, porque, no fundo, vamos combinar, né? O Bodhisattva tem o desejo de ajudar todos os seres, né? A gente Uhum. chama de aspiração, que é mais bonito, né? É Uhum. um desejo, né? Ele tem um desejo de ajudar. Ele não acha? Quando o Bodhisattva chega e fala, eu faço um voto de ajudar todos esses seres de sonho para despertarem. Mas você está querendo dizer que o Bodhisattva é um deus? Não é um deus. Não, eu quero dizer que no reino do desejo ainda é possível uma certa solidariedade, uma fraternidade, entendeu? Uhum. É possível praticar o Dharma em alguns Não, reinos, ainda dentro do Sansara, além do reino humano. É isso que me parece. você parece. É Ótimo. claro Vamos que era deixar. melhor, É. era melhor renascer em terra pura. Mas Uhum. se não for possível renascer em terra pura, você renascer num reino celestial em que você tenha essa capacidade de ver que no fundo, as coisas coemergem. Isso, mas isso também é só uma coisa meio teórica, porque a gente nunca sabe o nosso karma que a gente vai, Uhum. né? Uhum. Eu acho que é interessante porque só é o achômetro de que talvez fosse possível ter uma vida preciosa dos devas. Beijo, quem sabe? Bom, tá bom. É só isso, valeu. Bom, é uma cogitação, né? A gente não vai. Isso não vai também ser tão importante. Porque a gente está agora aqui no reino. Nós A gente estamos no está no reino reino humano. humano O que a gente tem que e aproveitar. no dia que a gente empacotar, a gente vai num outro. Se a gente se livrar pelo menos dos infernos, dos fantasmas e dos outros animais não humanos, Já já é uma ganhamos, coisa com boa, né? certeza. Já é uma coisa boa, Com entendeu? certeza, com Valeu. certeza. Então, deixa eu então mostrar aqui só um pouco essa coisa assim, que eu tinha tirado do livro do Mingyur Rinpoche, né?
Isso aqui é a liturgia do Nondro, do Jotessar Nondro, né? As liberdades e vantagens deste precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar, que é a liturgiazinha que a gente lê quando a gente faz os quatro pensamentos, né? Que é a liturgia do Jotessar Nondro. E aí ele lembra aqui, né? O que torna o nosso nascimento humano precioso, que foi Miguel Rinpoche, é nosso potencial de despertar. Nascemos Budas e todas as práticas do Dharma nos ajudam a reconhecer e a cultivar essa verdade. Como não acreditamos realmente em nossa própria capacidade de despertar, os ensinamentos trabalham para reverter a tendência de nos vermos como insuficientes, né? Isso é um pouco a perspectiva da prática, que a gente já tem, todos os seres, na verdade, têm essa natureza, né? É a condição última de todos os seres. Mas a gente não reconhece. E a prática, né, o nascimento precioso, né, é, num certo sentido, o potencial de despertar, todos os seres têm. Mas a gente tem as liberdades, as vantagens para isso, né, as condições para isso. Aí, dependendo do nascimento, a gente vai ter mais ou menos condição para isso, né? Um pouco o que o Roberto estava colocando assim. Então, como não acredita? Aí a gente tem todos os, né? A gente não acredita nisso, nesse potencial, né? Na nossa própria capacidade de despertar, os ensinamentos trabalham para a gente tentar superar essa tendência. Né? E aí ele vai dizer: cada uma essas 8 liberdades e as 10 vantagens que os ensinamentos trazem para nós refletirmos, né? Oferece uma abordagem diferente para abalar os nossos hábitos autoimpostos e nos fornece uma nova apreciação das qualidades que já existem dentro de nós. Lembrando que esses ensinamentos do Buda Dharma foi dado pro reino, pelo Buda no reino dos humanos para os humanos. Então, a intenção, como ele foi dito aqui, não é um ensinamento geral dado para. Se o Buda tivesse saído, entrado no reino dos deuses, X lá, ele teria dado um outro ensinamento. Então, esse ensinamento sobre a vida humana preciosa, de que ela tem as 8 liberdades e desvantagens, tem essa intenção de abalar os nossos hábitos autoimpostos, de não reconhecer a nossa condição e, e faz com que a gente, né, olhe, veja o que a gente tem, né, apreciar as qualidades que a gente já tem em nós, para a gente não perder tempo, né? Aproveitar essa condição desse reino, né? Foi aonde o Buda, esse ensinamento surgiu, né, para nós, né, do Buda, né? Aí as 8 liberdades foi o que a gente viu agora. Na verdade, a gente viu agora 4 no texto do Mingyur Rinpoche, no texto do Shagdu. Essas 8 liberdades elas são divididas em 2 grupos. 4, onde né, a gente compara as vantagens de nascer no reino humano com as desvantagens de nascer nos outros 4 reinos não humanos, que seriam os 3 inferiores, e ele coloca aqui os reinos superiores, dos deuses, que na verdade são 2, né? Mas ele coloca como se fosse um reino dos deuses, né? Então seria 5 reinos não humanos: os 3 animais, fantasmas famintos e inferno, e o reino dos deuses, que aí está englobado os 2, invejosos e mundanos, né? E a quarta categoria, a segunda categoria dessas que compõe essas 8 liberdades, então a gente primeiro tem a liberdade de não ter nascido em nenhum desses reinos, que seria mais dificultoso a gente praticar. E também a gente vai ver 4 circunstâncias dentro do reino humano que restringem o potencial de despertar, e aí a gente aprecia o fato de que nós nascemos livres dessas restrições, certo? 4 restrições. Então a gente vai voltar lá para ver essas 4 restrições lá no texto do Shagdu. Depois a gente segue ali só para ver os reinos, né? Na verdade, eu queria mostrar aqui agora, eram os reinos, né? Deixa eu voltar. Eu vou mostrar lá o que eu queria, na verdade, o que eu queria mostrar agora eram os 4 reinos, né? Essas condições, né? Então, se a gente olhar, né, a nossa vida humana preciosa e olhar, por exemplo, o reino dos infernos, enquanto, né, os ensinamentos, eles descrevem esses reinos como se fossem, a gente tende a imaginar que são lugares que a gente vai, vamos chamar assim. Não é bem assim a abordagem do budismo não é esta.
Mas, da forma que eles descrevem os reinos dos infernos, a gente pode ver claramente, sentir claramente esse reino no próprio reino humano, por exemplo. Se a gente, por exemplo, enfrentasse uma condição como essas pessoas aqui, por exemplo, uma condição de guerra, ou agora os palestinos em Gaza enfrentando o que eles estão enfrentando, as pessoas lá em Gaza, não só os palestinos, mas os médicos, as pessoas que estão lá, os socorristas, enfrentando a situação. Então, a situação do reino dos infernos é uma situação onde tem muito medo, muito medo, muita raiva, né? Então, é uma condição muito difícil para a gente praticar. O reino dos fantasmas famintos, que é descrito, né, como o reino onde os seres têm uma insaciabilidade, nada sacia esses seres, né? Eles são desenhados assim com barrigas enormes, pescoços finos, tal. Também a gente no reino humano pode ver as pessoas vivendo nesse extremo, assim, né? Como, por exemplo, aqui está a Amy Winehouse na sua, na parte final da sua vida, totalmente dependente das drogas, ou as pessoas dependentes de crack, por exemplo, que ali nada vai, tudo que eles fizerem é para acabar com eles, assim, né? Então, a gente também vê que é uma condição muito difícil de praticar. Os reinos dos animais, eles vivem nessa alienação, nessa, nessa vida limitada, né? Alienada. E aí eles vivem nesse processo também de autoproteção, de caça. Então, eles vivem nessa urgência que gera uma alienação. Estão preocupados em sobreviver, né? Já no reino dos deuses, eu botei só deuses mesmo aqui, que aí pode botar os semideuses, esqueci de colocar aqui os contando aqui os dinheiros, né, o mercado financeiro aqui, por exemplo, tal. Mas aqui a gente vive, né, em luxo, né, riqueza, prazeres, sucesso temporário, e também a gente nos impede de praticar, né? E ele lembra aqui, né, que, por favor, entenda que, por exemplo, inferno, como um dos reinos inferiores, né? Inferno, bem como qualquer outro reino, não é um lugar, mas uma projeção confusa da mente. Essa experiência surge inseparável da nossa mente, né? As forças externas, elas não são responsáveis por esses estados mentais. Tudo é uma manifestação mental. Não existe um inferno lá fora. O objetivo é entender como esses estados mentais criam obstáculos para a liberação. Porque ele vai dizer, o Shagdu vai dizer, enquanto a gente se mantém, né, se a gente tiver a nossa mente presa, como os seres estão, né, quando estão experienciando esses reinos, a mente está presa nas aflições mentais. Raiva, né? Apego, aversão, inveja, carência. Então, o objetivo é entender que esses estados mentais criam o obstáculo para a liberação. Não são as condições externas, é os estados mentais que fazem, que criam para nós a experiência desses reinos, né? Então, aí não, mas também entender que os humanos não são aprisionados por eles. Nós podemos, né? Aí, claro, tem seres humanos que estão em condições extremas, né? Como a gente pode ver, que aí é mais difícil, né? Se liberar dessas aflições, mas os seres que estão digamos assim, que experienciam esses reinos como a condição de vida deles, estão completamente aprisionados por essas emoções, né? E aqui a gente pode ver, como humanos, a gente pode viver, muitos humanos também, nessas condições limites, assim, já, desses reinos, né? Infernos, deuses. Uma vez que esses reinos descrevem as aflições humanas, pode ser útil pensar como a mente manifesta diversos reinos, ao invés de pensar que nascemos dentro deles. Então, esses reinos são manifestações da nossa mente. Se pensarmos erroneamente que nascemos neles, então poderíamos pensar que esse é um destino sem saída. Se é algo que existe e você foi para lá, é como se você não tivesse como sair mais, né? Mas não é assim. Essas experiências dos reinos são
são experiências que estão, é uma manifestação mental. Então, tem a ver com a nossa própria mente. Por isso também o cuidado, né, que a gente vai ter no caminho de práticas com a nossa própria mente e com as aflições mentais. Porque todo o caminho vai ser para a gente liberar a nossa mente das aflições mentais. Que são elas que vão direcionar. Se a gente não aproveitar essa vida humana para fazer isso, no momento da nossa morte, quem vai nos conduzir? São as aflições mentais, o karma, toda a nossa energia de hábito acumulada e propulsão, né, com a propulsão que essa energia das aflições vão nos conduzir, né? Então, esse é o cuidado, assim, né? Para a gente reconhecer quão precioso é a gente poder não estar sob o domínio dessas emoções e poder liberá-las, que aí é o caminho da prática, né? Então, um pouco isso. Então, vamos voltar lá para o Shagdu. Eu queria ver essa primeira parte dos. O fato de a gente não nascer nesses reinos seria a nossa mente não estar completamente dominada por essas emoções quando a gente já esteve ou estará, se a gente deixar a nossa mente fluir e nas próximas manifestações a gente pode estar em circunstâncias criadas pela nossa mente que a gente vai chamar de um reino dos infernos, um reino dos fantasmas famintos, né? Enfim. Mas tudo é uma criação da nossa mente, né? Aí ele vai dizer, então, aí essas são essas 4 liberdades que a gente tem. Reconhecer que a gente não nasceu nenhum nessas condições, né? Dessa mente que cria esses reinos, né? Experiencia esses reinos. Mas também ele vai dizer, há 4 tipos de existência humana, no caso agora humana, em que falta liberdade suficiente para a prática. O segundo grupo dos 4, certo? Essas 4 condições. Aí quais são elas? 4 tipos de experiências aqui, condições que a gente também não tem liberdade, mesmo tendo um corpo humano, não tem liberdade para praticar. Em primeiro lugar, a gente pode nascer em uma cultura dominada por visões errôneas. A ideia, por exemplo, de matar ou ferir os outros ser algo, por exemplo, virtuoso ou espiritual. Então, a gente pode ver no reino humano regiões ou tempos e culturas, momentos da nossa história em que matar, agora mesmo a gente pode olhar, talvez recentemente, por exemplo, eu não sei, no Afeganistão, por um extremismo religioso, as pessoas se colocam como kamikazes, né? Então as pessoas explodem o avião, não sei aonde, se explodem, matam né? Tem essa ideia de. A gente pode ver agora, né? A própria Netanyahu ali aquela região ali, as pessoas estão apoiando isso, assim, grande parte das pessoas estão nessa condição, assim, apoiando esse extermínio, enfim, né? Esse genocídio. O próprio Hitler, na época da Segunda Guerra. Então, ele vai dizer, então, em primeiro lugar, pode-se nascer em uma cultura dominada por visões errôneas, onde, por exemplo, essa visão errônea, por exemplo, pode ser a ideia de que matar ou ferir os outros é algo virtuoso ou espiritual, por exemplo. Outra condição das 4, né? Outra condição seria que a gente pode nascer, mesmo, né, com o corpo humano, pode nascer descrente quanto à espiritualidade ou religião. Por exemplo, a gente pode ter, né, a mera sofisticação intelectual ou aprendizado acadêmico, por exemplo, não capacitam ninguém a adquirir ou manter fé espiritual. Por exemplo, esse primeiro lá, um pouco as culturas mais primitivas ou mais assim, né, matam para por algo virtuoso ou por algo espiritual, por exemplo. E aqui é um pouco o nosso Ocidente, assim, né? O Ocidente, onde o aprendizado, a parte intelectual, a sofisticação intelectual também nos afasta, né, da fé, do caminho espiritual. A gente pode ficar descrente, né? Então, nascer descrente quanto à espiritualidade ou religião também é uma condição que nos tira a liberdade, nos dificulta a nossa, mesmo ter nascido humano, a gente praticar. Aí ele vai dizer, então, pessoas inteligentes, ainda nessa segunda condição, né? Pessoas inteligentes, mas céticas, têm dificuldade em confiar no que quer que seja. E assim, não possuem a abertura
e a receptividade necessárias para procurar uma prática espiritual. Talvez a gente conheça muitas pessoas assim, que não tem espaço para fé, para um caminho espiritual, não tem para elas. Então, elas têm um bloqueio nesse sentido, né? Aí, a terceira condição, mesmo nascendo humano, a gente pode, em terceiro lugar, a gente pode nascer em uma era de trevas, uma era em que nenhum Buda se manifesta no reino humano sob forma alguma para oferecer ensinamentos budistas ou qualquer outro ensinamento espiritual benéfico. Para nós é meu difícil a gente imaginar isso, porque eles falam, né, que são éons, assim, que passam os ensinamentos até o último Buda para esse o Buda Shakyamuni foram anos, sei lá, éons, né? Só o Buda Shakyamuni já tem 2.500 anos, e os ensinamentos estão aí ainda, né? Mas tem era, eles falam a era das trevas, que não tem, nenhum Buda veio. Então, é uma terceira condição. E, por fim, é possível que, sim, eu acho que eu terminei de ver aqui, não é uma prática. Em terceiro lugar, assim, pode nascer em uma era das trevas, uma era em que nenhum Buda se manifesta no reino humano, sob forma alguma, para oferecer os ensinamentos budistas ou qualquer outro ensinamento espiritual benéfico. Então não teve nenhum ser de sabedoria, era a época das trevas, nenhum ser de sabedoria apareceu com uma luz, né, para iluminar um caminho, né? Por fim, é possível que uma pessoa sofra de deficiência física ou mental, mesmo, né, no corpo humano, mas sofra de uma deficiência física ou mental que a impossibilite de ouvir ou compreender os ensinamentos nessa vida, né? Que ela tem ali, que ela tem essa deficiência grave, que ela fica impedida de ouvir, compreender e praticar, né? Então ele diz: precisamos nos dar conta do privilégio incrível que desfrutamos por não termos nascido em qualquer dessas situações. Dessas, né, nem os quatro reinos, aqueles quatro reinos não, né, sem ser o reino humano, e nem nessas quatro condições no reino humano. Nosso nascimento humano precioso nos oferece enorme liberdade para praticarmos. Ele também nos confere 10 qualidades e condições especiais, 5 das quais estão ligadas a quem somos, que ele vai chamar de qualidades, e 5 as nossas circunstâncias externas, que são, né, as condições. Aí, antes da gente passar aqui, deixa eu dar uma olhadinha lá na, no PPT, ver o que Miguel Rinpoche falou um pouco aqui do. Então, ele falou, né? As 8 liberdades têm 2 grupos. Comparamos as vantagens. Só para a gente se lembrar, quando a gente ouve 8 liberdades, 10 vantagens, a gente já sabe do que eles estão falando, né? Porque nas liturgias das práticas vão estar só falando assim, como está no Nondro, no nosso Nondro, né? No nosso Nondro, o Nondro que a gente faz do John Tessar Nondro, só diz assim, né? Cadê? O que eu quero passar? As liberdades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Aí, que liberdades são essas? Que vantagens são essas? Então, é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, as 8 liberdades. Aí, o grupo 1, a gente compara as vantagens de nascer no reino humano com as desvantagens de nascer nos 4 reinos não humanos. E no grupo 2, nós imaginamos essas 4 circunstâncias dentro do reino humano que restringem o potencial de despertar e apreciamos o fato de nascermos livres dessas restrições, né? E aí, o grupo 1 a gente viu, que é o fato de a gente estar livre de ter nascido no reino dos infernos, onde predominam a raiva e a agressividade, como um animal, não como um lugar, mas como uma condição que a nossa mente cria, né? Onde predomina a ignorância e o instinto, como um fantasma faminto, onde predomina a carência, como um deus ou semideus, onde predomina o orgulho e a inveja. E aí ele vai dizer aqui, as 8 liberdades do grupo 2, né? Nós também estamos livres de ter nascido numa região fronteiriça, ou seja, num país ou sociedade de intolerância religiosa e hostis ao Dharma, ele vai chamar assim, né? Numa região dominada por pontos de vistas errôneos, situações em que crenças predominantes tornam difícil nos beneficiarmos do Dharma, como crenças nihilistas e eternalistas, num local onde um Buda não apareceu, tempos da história humana desprovidos de um mestre plenamente desperto, Idade das Trevas, e
com deficiências mentais ou físicas que podem restringir severamente nossa capacidade de despertar ou torná-la mais difícil, certo? Então, essas seriam as 8 liberdades. E agora, e aí a gente deve, contemplando as 8 liberdades, o que a gente deve fazer? Devemos nos alegrar de ter todas essas liberdades para praticar o Dharma. A gente não está em nenhuma dessas condições. De ter um corpo e uma mente saudáveis, podermos ouvir o Dharma, ler os livros, praticar, viajar para receber os ensinamentos, ou peregrinar em lugares sagrados. A gente não tem nenhum impedimento. É marroa, então a gente se alegra. Contemplando as 8 liberdades, a gente se alegra, certo? E aí, as 10 vantagens, né? Que ele vai chamar de vantagens, e aqui no livro do Shagdu, ele vai chamar das 10 qualidades e condições, né? Ele vai chamar aqui. Aqui. Não, é aqui. Desculpa. Aqui. Então, nosso nascimento humano precioso nos oferece enorme liberdade para praticarmos. Ele também nos confere 10 qualidades e condições especiais. Cinco das quais estão, desculpa, 5 das quais estão ligadas. Ai, meu Deus, cadê eu aqui? Aqui. Eu não posso tocar aqui, que senão sai do lugar. Aqui. 5 das quais estão ligadas a quem somos, por isso que ele vai chamar de qualidades, e 5 as nossas circunstâncias externas, que são condições especiais. Então, 5 e 5 dá 10, né? Então, ele vai falar, as 5 primeiras qualidades, que diz respeito a quem somos, né? Estão ligadas a quem somos, incluem o quê? O nosso corpo humano, que pode ser um veículo para a iluminação, o fato de a gente ter nascido humano. 2, o nascimento em uma região onde os ensinamentos estão disponíveis e não em um país longínquo, onde a influência do Dharma ou de outros ensinamentos espirituais puros não tenha chegado. 3, o fato de termos faculdades mentais e inteligência suficiente, faculdades intactas, né? E inteligência suficiente para compreendermos os ensinamentos. 4, a predisposição kármica para nos desenvolvermos espiritualmente em uma pessoa. Nos desenvolvermos. Ai, meu Deus, socorro, eu estou aqui. Espiritualmente, em vez de desperdiçarmos essa oportunidade ou usarmos nossa vida para causar o mal aos outros. E o último, a quinta qualidade, que diz respeito a nós, a receptividade ao caminho budista ou a outras tradições espirituais que propiciem benefícios em termos mais imediatos e também a longo prazo para nós e para os outros. Então, a gente tem essas 5 qualidades. Corpo humano, que é um veículo, que pode ser um veículo para a iluminação, o nascimento numa região onde os ensinamentos estão disponíveis, e não num lugar onde muito difícil, país longínquo, onde a influência do Dharma e outros ensinamentos espirituais não tenha chegado, o fato de termos faculdades intactas, inteligência para compreender os ensinamentos, a nossa predisposição kármica para nos desenvolvermos espiritualmente, a nossa fé, a confiança no caminho, em vez de desperdiçarmos essas oportunidades ou usarmos nossa vida para causar o mal aos outros, e a receptividade ao caminho budista ou outras tradições espirituais que propiciem benefícios em termos imediatos e também a longo prazo. Certo? Então, essas primeiras, as 5 qualidades. E aí vem as 5 condições, que são pertinentes às nossas circunstâncias externas, que é, então, a primeira delas é que um Buda, de fato, surgiu. E nós ainda estamos sob as bênçãos desse Buda que surgiu. Caso tivéssemos nascido em um universo em que nenhum Buda houvesse se manifestado, a questão da liberação sequer se proporia, porque não teríamos um exemplo histórico. Ao alcançar a iluminação em nosso reino, Buda Shakyamuni demonstrou isso, que isso pode ser feito. Então, a primeira condição é o fato de que um Buda surgiu nesse momento que a gente está vivendo, nessa nossa era. A segunda condição é que, além de surgir, o Buda ensinou o Dharma. Embora pudéssemos ter o exemplo histórico do Buda, sem seus ensinamentos, que foram 40 anos de ensinamento, né, não haveria caminho nenhum a ser seguido. Então, às vezes, surgiram vários
seres de sabedoria que às vezes não deixaram um caminho claro, por exemplo. Então, no caso do Buda, ele surgiu e ensinou o Dharma, ensinou o caminho, né? Deixou um caminho claro para ser seguido. E aí ele vai dizer, né, a tradição dos ensinamentos que foi preservada e transmitida ao longo da história consiste na terceira condição, que não basta o Buda ter surgido, ter ensinado o Dharma. A tradição dos ensinamentos que foi preservada e transmitida ao longo da história é a terceira condição. Porque poderia, um Buda, como ele diz aqui, um Buda pode surgir e ensinar durante uma determinada geração, e os seres podem se beneficiar com isso, mas os ensinamentos podem vir a se perder ou gradualmente se extinguir. Em nosso caso, os ensinamentos budistas persistiram até os dias de hoje, pelo menos algumas linhagens, né? A gente vai ver depois, se for estudar história, vai ver que muitas linhagens se perderam, porque aconteceu isso. Praticou-se por um tempo, aquilo foi ensinado, depois a, essa propagação, a linhagem, ela morreu, porque alguma coisa aconteceu que obstaculizou. O último mestre que não teve discípulo e aquilo ali parou ali, né? Pode acontecer isso. Então, essa terceira condição, a linhagem, nós temos a linhagem viva, né? E aí a quarta condição decorre da presença de praticantes que alcançaram a compreensão dos ensinamentos e que representam a possibilidade da sua transmissão de forma viva. Ou seja, a gente tem exemplos vivos hoje, a presença viva de praticantes que alcançaram a compreensão dos ensinamentos e que representam a possibilidade da sua transmissão de forma viva. E a quinta, ele vai dizer, por fim, que vai ser a quinta, devido à bondade e à compaixão do lama, ou seja, de um desses aqui, de presença viva que a gente vai encontrar, porque nem todos a gente vai encontrar, algum a gente vai encontrar. Aí, que a gente vai chamar de, né, nosso professor. Então, por fim, os nossos professores, devido à bondade e à compaixão do lama, da disposição dessa pessoa em ensinar, em ter contato com outras, em vez de praticar solitariamente, nós temos condição de aprender, praticar e compreender os ensinamentos. Então, essas são as 5 condições que nos, que são como ele vai chamar aqui, né? As 10 qualidades e condições especiais que essa nossa vida humana, nesse momento, nos traz, nos dá, né? Então, se não desfrutássemos de todas essas 18 oportunidades e condições, né, essas 8 liberdades e as 10 qualidades e condições, não poderíamos nem mesmo falar sobre o primeiro dos 4 pensamentos. Jamais cumpriríamos o verdadeiro propósito da nossa existência humana preciosa. Nunca alcançaríamos a meta de dissolver o sofrimento e criar felicidade para nós e para os outros, tanto temporária quanto permanentemente. E ao contemplar repetidas vezes o valor da nossa existência humana preciosa, passamos a enxergar que esse nascimento é melhor do que uma joia mágica que realiza desejos. Há muitas histórias de pessoas que enfrentaram enormes dificuldades, viajando longas distâncias e suportando todos os tipos de agruras e situações ameaçadoras para conquistar uma joia, assim. No entanto, uma joia que realiza desejos. No entanto, que pode ser aí, a gente pode imaginar, né? Fortunas, riquezas. No entanto, ao final de sua busca, o que conseguiram? Pessoas que, por exemplo, né, contam como é que elas enfrentaram dificuldades para encontrar poder, sucesso, né, essa joia que realiza desejos. No entanto, ele vai dizer: o que conseguiram? O poder mágico da joia pode torná-las ricas por algum tempo, encontrar-lhes um parceiro encantador ou fazer surgir uma mansão. Essas coisas, para nós, essa joia preciosa que eles desejam é dinheiro, é fama, é beleza, que é a busca pela beleza. As pessoas, né, às vezes fazem de tudo para manter. A gente vê aí as atrizes fazendo plásticas e segurando a velhice, né, para
né? Como se aquilo fosse a joia preciosa delas. Então, o dinheiro, enfim. Então, o que que a gente consegue? Essas coisas, porém, duram apenas um determinado período. A joia não é capaz de produzir a iluminação, nem dinheiro, nem poder, nem beleza, né? É capaz de produzir a iluminação. Mas com o uso hábil da nossa existência humana, não só podemos criar benefícios a curto prazo, como também podemos alcançar a liberação do samsara e adquirir a capacidade de ajudar os outros a fazer o mesmo. Então, tudo essas contemplações é para a gente realmente ganhar essa atração assim no nosso caminho e ver que a gente agora a gente desfruta dessas condições que são raras, né? E aí ele vai dizer a raridade da nossa existência humana, vamos agora até o final, a raridade da nossa existência humana fica muito clara quando comparamos o número de seres do reino humano, que aí seria uma outra, digamos assim, uma outra argumentação, né? Para também a gente ver que a nossa vida humana é preciosa, agora pela vendo a contando, fazendo a comparação com o número dos seres nos reinos, né? Por exemplo, então fica clara então a raridade da existência humana quando comparamos o número de seres do reino humano com o número de seres nos outros 5 reinos. Tradicionalmente disse que os seres dos infernos são tão incontáveis quanto as partículas de pó que existem no universo todo. Dos fantasmas famintos, dizem que existem em número um pouco menor. Dos fantasmas famintos, que existem em número um pouco menor, disse que são tão numerosos quanto os grãos de areia do Ganges, do rio Ganges. Quanto aos animais, não há sequer um canto de terra ou gota de mar que não fervilhe de vida animal. Assim como um recipiente para fazer bebida alcoólica transborda com grãos de cereal. As metáforas que usam para falar um pouco da quantidade de seres, né? Comparado com os seres humanos. O número de seres no reino dos semideuses pode ser comparado ao número de flocos de neve em uma nevasca. E o número de seres nos reinos humano e dos deuses mundanos pode ser comparado ao número de partículas de pó que cabem sob a unha do polegar. No caso aqui, a raridade da existência, não só humana, mas da existência humana preciosa, que ele vai dizer agora aqui. Ele está dizendo o número de seres do reino dos semideuses, ou do reino dos reinos humano e dos deuses mundanos, tanto o reino dos seres humanos como o reino dos seres mundanos, pode ser comparado ao número de partículas de pó que cabem sob a unha do polegar. São poucos, né? Comparado com as outras metáforas dos outros reinos, em termos de quantidade de seres. Então, assim, se esses reinos são muito populosos, a chance da gente ir para da nossa mente se aliar a essas experiências é grande, né? Então, ele vai dizer: aqueles, no entanto, aqueles dotados de um nascimento humano precioso, ou seja, com aspiração elevada de libertar todos os seres do sofrimento, são tão raros quanto as estrelas no céu do meio-dia. Então, se a gente se contacta realmente, a gente for ver os seres que têm um nascimento humano precioso, são seres que estão realmente buscando um caminho genuíno de transformação, ele vai dizer, são tão raros quanto estrelas no céu do meio-dia. Aí ele vai dizer também, ele vai trazer uma metáfora que é referida muito assim, desde os textos mais antigos. A Cris está se preparando para sair, né, Cris? Estou vendo você digitar aí. Tá bom, querida, um beijo. Aí o Buda também ilustrou a raridade do nascimento humano precioso com uma metáfora que comparou os bilhões de universos a um enorme oceano sobre o qual boia, em algum ponto, uma canga de madeira, como se fosse uma boia em forma de. Só que de madeira, uma canga, assim, uma, um pedaço de jangada, assim. Aí ele vai dizer assim: tem essa metáfora. O reino, os bilhões de universos são como se fosse um grande oceano. E nesse oceano boia, em algum ponto, uma canga de madeira. Essa canga de madeira, esse pedaço né, de jangada, ou você pode imaginar também, numa outra metáfora, se usa uma boia. Essa canga ela é constantemente agitada pelo vento, ondas e correntes.
ela nunca está no mesmo lugar, nesse grande oceano. Aí, no fundo do grande oceano, vive uma tartaruga cega. E uma vez a cada 100 anos, ela sobe à superfície para tomar ar, descendo então de volta para o fundo. Uma vez a cada 100 anos, a tartaruga sobe na superfície desse grande oceano para tomar ar e desce. Aí ele vai dizer: as leis da probabilidade são tais que, mais cedo ou mais tarde, o vento soprará a canga na direção da tartaruga, quando esta vier à tona, por exemplo. Em alguma probabilidade isso pode acontecer. Na hora que a tartaruga, cada 100 anos, subir, o vento vai, e a canga está ali na hora e encontra a tartaruga, né? Aí ele vai dizer: o vento soprará a canga, pela lei da probabilidade, na direção da tartaruga, quando esta vier à tona, e a cabeça dela atravessará o buraco da canga. Imagine a probabilidade disso acontecer num extenso oceano com uma canga e uma tartaruga surgindo a cada 100 anos. Então, o fato de que isso venha a acontecer é praticamente inconcebível. De acordo com Buda, as chances de alguém encontrar um nascimento humano precioso são ainda menores do que essa chance da tartaruga encontrar a canga a cada 100 anos num oceano turbulento. Né? No contemplar nossa imensa boa fortuna, muitas e muitas vezes nos inspira a praticar com diligência e entusiasmo ainda maiores. Se você soubesse que há ouro enterrado em algum lugar próximo, iria cavar com forte inspiração até encontrá-lo. Se lhe dissessem para cavar sem que você soubesse que há ouro, por que você se daria ao trabalho de cavar? Então, quando apreciamos a raridade do nosso nascimento humano precioso e a oportunidade que ele nos oferece, começamos a entender que não devemos desperdiçá-lo, e sim que devemos cumprir seu propósito mais profundo, que é revelar a essência da nossa existência, a verdadeira natureza da mente. Para mim, não sei para vocês, mas para mim, esse argumento da vida humana preciosa só começou a fazer sentido, que também, como o Roberto colocou aqui, né? Ah, esse negócio é muito. Não, tá faltando um ponto aí, não sei o quê. Tá meio troncha essa coisa. Mas ela só faz mais sentido quando a gente começa a contemplar a continuidade da consciência, a natureza da consciência. O fato de que a lei de causa e efeito, os nossos karmas nos conduzem nessa vida e vão nos conduzir no momento da nossa morte. Conduzem os nossos sonhos, vai conduzir a nossa mente no momento da nossa morte. Então, as aflições mentais vão ser, na verdade, o leme da nossa mente desgovernada, que vai ser o leme. Então, quando a gente entende a continuidade da consciência, aqui agora, com as práticas que a gente tem, com esse ensinamento que foi desvelado, com essa linhagem viva que chegou até nós, com o fato da gente estar recebendo os ensinamentos mais profundos, a essência do Dharma, o Mahamudra, o Dzogchen, aí, para mim, a conta fecha. A conta fecha aí. Quando a gente entende isso, aliado a esses argumentos que foram colocados, né, tradicionalmente sobre a vida humana preciosa, sem a gente ter uma reflexão sobre a lei do karma, sobre a continuidade da consciência, sobre a natureza da consciência, fica um pouco meio teatral, assim, um negócio muito, né? Mas na hora que a gente começa a entender a natureza da mente, a natureza da consciência, a continuidade da consciência, Valfrido, ainda está precisando sair. Ok, Valfrido? Então, assim, aí faz sentido a gente ver quão é precioso agora as condições que a gente tem para praticar. E aí, quando a gente alia também a contemplação da impermanência, junto com aí sim a coisa. Aí, aí esses argumentos, talvez para alguns seres, assim, mas assim, eu puxo o fio aí da natureza, da continuidade da consciência, natureza do karma, né? O fato da gente, a nossa mente estar sendo conduzida pelas nossas aflições, mas e sabendo que essas aflições elas são construídas e a gente pode liberar nossa mente. Aí faz sentido. A gente não perder tempo e a gente vê como preciosas as condições que a gente tem agora para praticar. Então, aí, para mim, a conta fecha por aí, entende? A contemplação fecha aí.
E nos dá um senso de urgência. Eu acho que o principal é isso, Sim, né? sim. Dá um senso de urgência de você chega e fala, poxa, se as condições tão auspiciosas, vai ser muito triste se a gente Não aproveitar, desperdiçá-las, com certeza, né? com certeza, com Então, certeza. eu também acho isso. E os quatro, você vai ver que os quatro realmente funcionam juntos, né? Quando a Sim, gente claro. realmente. É um pacote que faz o sentido total. O pacote traz Porque, o Flori, aspecto de sabedoria total, assim. se, se não tivesse renascimento, Duca seria extinto com a morte É, física. aham, Gente, não tem sentido isso, é, entendeu? é, Aí você vai é. falar, não, mas o budismo ajuda a ter mais compaixão, a ter. Claro que ajuda, vira uma Uhum, terapia. Sabe aquela uhum. terapia que você Qualquer chega e coisa fala, que, olha, que nos leve nesse sentido vai é ajudar, né? isso. Terapia, né, seja Mas, o que mas for. fica fio solto, né? É, Não fecha tudo. Quer dizer, não é é, uma coisa que você fala, é, tudo bem. Tem um fio solto, porque senão, tudo bem. Eu acho que todo mundo. Tudo não, porque a gente vive num mundo distópico, mas a maioria que tem alguma inteligência daria que é uma insatisfatoriedade em nascer, viver e morrer, né? Nada, é. pô, acho que sim, né? Aí você chega e fala, Qual o tem sentido, causas, né, de claro que tem nascer, viver e causas. morrer? É bem estranho, né? E É, tem causas. Aí você fala, sim, mas causas é porque a gente, se tiver uma vida boa, não consegue sustentar para sempre. A gente tem perda e tudo. Aí tem um método. Aí se a gente não tivesse renascimento, o dia que a gente morresse, acabou. Um sono, sem sonhos para sempre. é. Mas não é, pelo menos pela proposta budista, a realidade última não é assim. E no caso, e o caminho do budismo, o caminho genuíno do budismo, ele não é um caminho de crença, é um caminho de experiência. Esse é o ponto. E isso só vai realmente fazer sentido, só deve realmente fazer sentido, não é porque você está acreditando, não é para você acreditar, é para você ver, porque o ensinamento é para a gente, para mostrar que a nossa mente, a nossa experiência que a gente chama de vida, ela está sendo construída a cada momento pela nossa mente. Esse é o ponto. Então, não é uma coisa de passado, de futuro, para onde a gente vai. Não, não, é de presente. É aqui agora, Como, né? como consequência, a gente pode fazer a prática a cada instante da vigília e do sonho. Exatamente, exatamente. Hoje eu não tenho tempo. Você fala, pera, tudo bem, mas cada um, você está na sua É, bolha, tudo bem, cada um faz o que é, quiser. Mas é uma desculpa ruim, né? é, Se o sujeito fala, isso é importante, mas eu não tenho tempo, você fala, gente, é. porque tudo que nós fazemos está incluído, entendeu? A cada Não, momento, como você falou muito se a gente bem. começa a entender isso, a gente vai ver que aí a perspectiva da prática realmente, aí a coisa acontece. Porque aí tudo se torna um caminho de prática. Tudo, Isso. tudo. Porque é assim que a nossa mente está construindo a realidade a cada instante. Esse é o ponto. Se a gente não, a gente começa a entender isso, aí a gente realmente entra no caminho, entende? Um caminho Eu de também acho. transformação. É aí quando a gente começa a entender isso. A vida começa a ser um laboratório. Quando a Isso. gente se irrita alguma coisa, Tudo, o primeiro tudo, pensamento tudo que é pode vir na prática. mente é chegar e pensar: agora, agora que eu estou vendo que eu estou sendo arrastado, eu não vou fazer nada. Opa, é laboratório, entendeu? Você vê que o Tudo. primeiro pensamento que vem é um É, pensamento do que está mexendo no que a gente acha que é interno, e já é um pouco bom, já é bom, né? é, é. Aí quando acontece alguma coisa no mundo externo, que a gente considera como externo, que nos tira da zona de conforto, nos faz mexer uma energia interna, é mais fácil, ruim, mas quando é muito bom também é a mesma coisa. Mexe, a gente pensa, nossa, como é fácil eu ser arrastado. Isso já é uma coisa que acho que já ajuda um pouco a ter um insight de que Com a certeza. experiência vem antes do mundo externo, que parece independente, e do mundo interno, que tenta sobreviver Ver nesse a no... externo. a primeiro passo é ver que todos os fenômenos surgem da mente. Então, o Mingyur Rinpoche, que ele dá claramente a transmissão da natureza da mente no treinamento dele, nos cinco estágios do treinamento do caminho, a primeira transmissão do nível um que você vai acumular a primeira coisa é reconhecer quietude, movimento e consciência. E aí, reconhecer que todos os fenômenos surgem da mente. Esse é o primeiro passo.
para depois você aí reconhecer, aí você está sendo introduzido num caminho realmente, um caminho direto, entendeu? Começa aí. Essa é a primeira transmissão do caminho do Rinpoche dá no caminho do Flori, Mahamudra, a né? gente pode, hein, a gente pode fazer um diagnóstico, né? Eu acho, né? De que o karma nos levou a uma situação em que a gente está se manifestando a mente através de uma maneira que é uma máquina de reificação. Se você pensar um pouco o corpo físico, os sentidos fazem com que a gente tenha experiência, entre aspas, direta de determinada experiência. Aí você fala, mas isso é a realidade última? Não, isso é delusão. É aquela diferença de delusão para ilusão, né? Ilusão é um equívoco grosseiro. Você viu água, chegou perto, e não era água nenhuma, era coisa. A delusão é um equívoco sutil. Você achar que a Exatamente. realidade última é de É, uma determinada é, maneira e não é a última. Na paisagem, é. Aquela é, realidade é assim. é, Na paisagem tem bem e mal? Tem. Na é, paisagem tem. Tem. Agora, na realidade última, não tem. é. E Isso é agora, legal, Roberto, eu é acho. interessante. E o caminho, aí você vai ver a riqueza desse caminho, palmilhado pelos contemplativos. A riqueza desse caminho, palmilhado pelos contemplativos. E as nuances de prática que a gente tem à nossa disposição para ir quebrando essa reificação, porque nós estamos sob o poder da ignorância, da delusão, que faz uma reificação, e a operação dos sentidos reforça isso, e o fato de, né, os seres todos, né, auto-reificarem, reificarem as Sim, circunstâncias, aí dá sim, um senso coletivo de reificação maior ainda, né? Mas o fato deles terem palmilhado, a gente vai ver depois que esse passo a passo ele vai abrindo cientificamente, de uma forma que a ciência mostra para fora, os contemplativos mostram para dentro como é que esse processo se tá dá dentro. de Isso. construção de realidade, de percepção. É. Aí, por exemplo, as 4 aplicações da atenção plena, que são as práticas de Vipassana ensinadas pelo Buda, na época dos 40 anos dele vida, atenção plena ao corpo, atenção plena aos sentimentos, atenção plena à mente e atenção plena aos fenômenos. Ele ensinou nessa etapa, porque é a única forma da gente devagar desconstruindo essa reificação. Porque, por exemplo, a Vidya, a Vidya é o primeiro elo dos 12, mas tem o sétimo, que é Vedana. Vedana está ligado a essa sensação aqui, é o segundo tipo a gente não se dá conta de que quando o nosso olho abre e vê uma forma, tem uma operação sutil que já dá um significado, esse gosto, não gosto, ou Ó, indiferente, e já domina a nossa mente conceitual, e aí já acabou, a gente não tem liberdade mais nenhuma por causa de um movimento de energia condicionado, que está ligado à Vedana. Por isso que o Vedana é dito nos 12 eros como a segunda cegueira, que é uma cegueira super sutil para a gente abrir e olhar. Então, nós estamos sob o domínio dos Vedanas, assim, que é uma. Aí a gente tem. É um processo. Para a gente sair, desconstruir os 12 elos, né? A gente tem que passar por Vedana primeiro também. Então, olhar a atenção plena ao corpo, a atenção plena aos sentimentos, é muito importante para poder a gente atravessar para chegar na base da mente, assim, realmente livre desses condicionamentos grosseiros da reificação, mas o sutil é. da movimento de energia condicionada, da energia de hábito condicionada, que aí já retoma, dirige a nossa mente. E nem se dá É uma conta segunda disso. ocultação, né? É como se É, a gente já está ocultado por avidia. Aí exatamente. ainda chega mais que aí te A dá que a gente sensação, chega. É uma segunda. segunda Exatamente. Aí a cegueira. gente chega à conclusão de que, É, não tem jeito, estou eu aqui. O que que eu é. preciso fazer? Ah, Não eu é preciso isso. fácil, mas é possível. E se a gente tiver as bênçãos, né, o mérito de receber esses ensinamentos, a intenção, a aspiração, o reconhecimento dos 4 pensamentos nos coloca nesse lugar de ter aspiração, de virar a nossa perspectiva. A gente Isso. para de fazer isso e vai fazer exatamente o oposto, né?
Vamos parar de reificar, vamos parar de. Mas para isso a gente precisa ter os ensinamentos, os métodos, né? E o caminho é muito importante, os mestres vão ser muito Flori, vamos importantes. combinar, né? Se é para a gente confiar em alguma coisa, muito mais elegante a gente confiar que a consciência última, né, é não dual que outros tipos de confiança que são possíveis, digamos assim, na mente humana, né? Uhum. Muito mais. O que você fala, eu tenho realização para saber que esse pressuposto de a consciência não dual, ela se manifesta de forma condicionada, ela acaba ficando condicionada e ela mesmo não fica, mas é como se entrasse umas nuvens, né, aquela virginana, e faz com que o samsara aparecesse por originação dependente. Ô, Aí você Roberto, fala, mas é possível operar a mente sem passar por Alaya Virginana. Aí não vai ser mais essa mente individualizada, como eu acho, com gostar e não gostar, como um externo. Vai ser algo que eu não imagino exatamente como é, não vai dar para imaginar, porque eu estou mas tão olha, treinadinho, mas né, olha nessa que. coisa dual, que eu chegar e falar, olha, mas eu não desapareço, mas é o que eu sempre fui desde tempo sem princípio, que nós todos fomos. Uhum. Ah, Olha, a gente fica um agora, desafio bonito, né? e a Fica uma gente, aventura. e a gente aspirar, encontrar essa. Agora a gente tá sendo, digamos assim, bênçãos estão surgindo, gotas de bênçãos estão surgindo em nós, e a gente está regando essa sabedoria devagarzinho, está chegando, e a gente está agora conseguindo ouvir um pouco melhor, saborear, abrir a nossa mente para a possibilidade disso. Isso é um processo. Mas aí a gente aspira que a gente realmente, que se essa é a nossa condição, que a gente possa revelar ela completamente. Nessa vida. É melhor que a gente aspire que seja nessa vida. A gente aspira. E a gente aspira a encontrar as condições para isso. Que aí a gente. Aí as condições estão. Se a gente aspirar, as condições chegam. Entende? E quando as condições começam a chegar, mas que a gente também se abra para receber essas bênçãos sem um pré-condicionamento, entende? Porque a nossa mente conceitual é muito poderosa e a gente começa a construir já as perspectivas, e às vezes quando a gente constrói, a gente já fechou um céu ali. E a gente se abre um pouco Né? para se deixar tocar pelas bênçãos, porque os mestres também dizem, né? Quando a gente encontra os mestres, é importante a gente encontrar os mestres. A gente está tendo essa oportunidade que a gente possa encontrar um ou outro, assim, uma vez. Eu acho que os meninos que estão aqui, o Ana e Paula, que chegaram há pouco tempo, mas estão indo encontrar os mestres. A Cindy, agora que teve com agora um novo mestre, eu não sei se a Simone já viu pessoalmente Miguel Rinpoche também. O Eric também? Não, só Miguel Rinpoche. Eric também tu foi, Simone? Que maravilha! Fui. Que Eu, maravilha, Cindy que e maravilha, Marcele. que maravilha. Saudades, Então, meninas. a presença é muito importante também, porque tem uma energia ali de confiança que atravessa essa nossa mente conceitual, entende? Essa nossa mente conceitual vai precisar ser atravessada. Não vai ser pela razão apenas. Ela vai ter que ser atravessada. A gente precisa se abrir para esse atravessamento. Porque Flori, pelo menos é, é, já passou pelo nosso radar mental de que isso é possível. é. Tomara que o karma não seja Isso, tão forte aspire, que nos leve. aspire, Pode ser que a gente aspire. já Só tenha tido essa aspire. conversa durante dezenas de vezes É. e a Só gente volta aspire. porque a gente esquece. É. Mas que a gente aspira cada vez mais, Só aspire e solta. entendeu? E vai É uma praticando, a boa gente vai aspiração. praticando, vai fazendo as práticas É um devagar, desejo do bem. vai recebendo um É pouquinho, um vai desejo do bem. praticando. Mas o mais importante é a prática também, a nossa prática, o nosso envolvimento com a prática. Nosso envolvimento com a prática. No fundo, a gente não escapa da prática, entendeu? Só que a gente pode ter uma prática mais confusa ou menos. A É, prática é, confusa já é a samsara, entendeu? é, Já é é. karma e tal. E a prática é de chegar e falar, olha, essa realidade que a gente pensa, eu pelo menos penso, olhando primeiramente, que é um mundo, que quando eu abro, você falou muito bem, quando vou abrir meus olhos, o mundo já está aqui, né? Uhum, Aí você vai falar, olha, aí vem os outros parece. sentidos, falam, É, realmente, parece mundo, parece fixo. Aí eu é. tiro um cochilo, é um mundo de bardo. Aí eu, nossa senhora, isso é uma coisa também, eu sempre fico refletindo sobre o sonho.
Porque eu penso, se eu não tivesse sonho, se eu não dormisse, ia ser difícil eu não ser materialista, né? Então eu falei, nasci e até agora Uhum, eu só tenho esse bardo. Aí, aí eu chego e falo, tiro um cochilo, o bardo muda, gente. uhum, Tem muita experiência meditativa de chamata, né? Mas você dá para ver com muitos que têm que aquilo é outro bardo. Também é uhum, diferente do sonho e da vigília. uhum. Aí é possível você acalmar a mente, se familiarizar, para cada vez mais você olhar o interno. Eu acho que isso faz sentido, entendeu? Daqui até eu Uhum. morrer, eu gostaria de cada vez mais e olhar o interno. Aí no dia que eu morrer, se eu não tiver gaga, o karma me levar para outro, eu vou chegar e falar, cara, eu não acabei. Nossa Senhora, deve Que ser bom. legal, né? Suas A gente aspirações já turma estão fala assim, no dia mudando, que suas ela morrer, ela aspirações falou, estão vai ter uma mudando. aventura. Suas aspirações estão Diga. mudando, estão cada vez mais interessantes, assim. Então, que bom, siga. É verdade. Aspire a aspirar cada vez melhor. Pronto, mais Sim, profundo. sim. A esperar a gente ter um coração melhor, Isso, a gente ter menos emoções perturbadoras, a isso. gente sair do binômio bem e mal, que no É, relativo existe. Mas, olha, na realidade última, não tem bem e mal. A gente está sempre encontrando o nosso próprio carro. é, E eu acho isso poderoso, entendeu? com Então, se certeza. alguém faz para você um negócio que você não gostou, você fala, esse é o meu karma. E você realmente, se você sentir isso, essa é uma libertação. Na Garjuna levou uma cacetada lá numa daquelas coisas. Aí o cara chegou, mestre, o que que aconteceu? O que que fizeram com você? E falou, encontrei meu karma. Caraca, eu até me arrepio com isso. Isso é bonito, né? A gente conseguir realmente olhar a vida que fala, gente, a gente está encontrando o karma. Com Porque a certeza. gente ainda está deludido pela separatividade. É, Aquele cara que faz uma coisa horrorosa e no relativo faz mesmo, é o nosso karma, é reflexo do interno. Gente, o externo é reflexo do interno. Como é que eu vou provar isso? Tem que provar isso? Não tem como. é. Mas eu confio, né? Isso não vale a Ah, pena vai ser confiar. uma grande coisa que a gente pode fazer para todos os seres é a gente praticar e a gente revelar isso. E se a gente só manifestar isso assim na nossa vida, isso já vai ser uma radiância maravilhosa, assim, Eu também acho. né? Ela Meus vai ficar queridos, mais leve. com certeza. E Valeu. a do entorno também. Então tá bom, queridos. Vamos fazer a dedicação, que a gente já estourou o nosso tempo aqui. Pois tá bom. Vou pegar aqui rapidinho. Cadê isso aqui? Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, e das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do samsara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchizipani Tobnini Pedrana Panjeshin Keganachi Balon Trupai Si Petsuledro Adro Acho. Vamos para a última prece. Vamos para essa aqui, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, que eu possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Niduda, Orgin Lama Drugini, Drowachike Malupa, Dei Salagopa, Show. Tá bom, queridos. Obrigada pela companhia. Beijo para família. Obrigada, Obrigada. Tchau, queridos. Flori. Boa semana, boa Beijo. prática. Obrigada, Flori. Boa noite, Tchau, pessoal. Boa obrigada a noite, todo queridos. mundo. Tchau. Obrigado, Flori. Boa Tchau. noite. Boa Boa semana. noite.